Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, pessoal. Está começando aqui o nosso programa da Oficina Espírita da Família, nessa tarde maravilhosa que a gente vai ter, né? E hoje, esse programa que nós estamos transmitindo para vocês, ele foi gravado, porque nós estávamos com impedimento de poder fazer o programa nesse sábado, dia 11. Mas, para não deixar vocês sem o estudo, o programa está indo ao ar amanhã no mesmo horário, às 15 horas, né? Que vocês vão ver. E só não vão poder interagir com as ararinhas. Mas a gente vai deixar uma ararinha para todos vocês que assistirem o programa. E no próximo mês, no primeiro e segundo sábado, estaremos de volta, dando continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Tá bom, gente? Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Margarete. Boa tarde a todos que forem assistir a este programa. Boa tarde, Roseli, Marcelo, Érica, a todos que fazem parte deste programa, que esse programa é dividido em muitas pessoas que colaboram com ele. Então, que vocês se sintam amanhã abençoados, não deixem, como sempre, uma água para ser fluidificada, dá tempo, tá bom? E nessa água, que com certeza, em todos os nossos lares, os bons amigos espirituais estarão conosco para assistirem e aprenderem muito do que eles necessitam também. Então, que vocês todos sejam bem felizes. Não esquecendo, tá bom, gente? Quem quiser deixar seu nome para vibração, deixa no finalzinho do programa, que as vibrações vão ocorrer, tá? Tudo vai acontecer normalmente, a gente só não vai conseguir interagir. Mas se tiver alguma dúvida, no próximo programa, a gente saneia essa dúvida, faz um resumão, né, Moisés? Esclarecemos. E esclarecemos qualquer dúvida que possa ter ficado com vocês, ou deixa na hora do programa, que está gravado, que a gente responde, tá bom? E, Moisés, vamos à nossa mensagem de hoje? Vamos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, que o nosso Chico deixou para nós. Uma mensagem muito bonita, a número 137. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Logicamente que foi o nosso mestre, amigo, companheiro Jesus, que nos deixou esse recado. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer que, por vezes, não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar
as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A boa moda, a boa nova, a boa nova, não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas, sim, afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Humilde, muito humilde, nos ensinou humildade, pena que nós às vezes não esquecemos, não nos esquecemos até hoje de continuar de sermos o que somos. É verdade. Vamos fazer a nossa prece, Moisés? Então, para hoje, vamos fazer a prece das fraternidades. Quando eu faço essa prece da fraternidade, eu me lembro do nosso amigo Rui, que ontem completou 48 anos de casado, né? Bodas de cristal. Amigo nosso. Um amigo nosso. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Assim seja. E assim, você que vai estar aí nos ouvindo, não esqueça de ir aí dar o seu cliquezinho aí no sininho, se inscrever no canal, curtir as nossas lives, divulgar para que esse canal pelo YouTube ele possa ter relevância, tá bom, gente? Não esqueçam disso, tá? Já deixei aí o joinha, o sininho, para você não esquecer de dar o seu like aí e se inscrever no nosso canal. Vamos usar o dedo e dar esse dedo não, usa esse aqui está machucado. Esse está machucado. Usa esse dedo e clica aí. Vocês Ô, Moisés, nos ajudam passou muito. um temporal na sua cabeça Passou, aí? Porque olha aí o estado que está. Eu acabei de vir da rua agora, né? Pois é, mas passou um temporal na sua cabeça, né? Para entregar lanche, está muito vento lá fora. Está muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos ao capítulo 40 de Nosso Lar. Quem semeia, colherá. Então, lembrando, né, que no capítulo anterior, a gente viu o André Luiz preocupado, né, no caso Tobias, que o Tobias era casado, foi casado e teve 2 mulheres, ele convivia no plano espiritual com as 2 e ensinava para ele o que era a fraternidade e a compreensão, né, a fraternidade universal. Como ele não compreendeu muito isso, ele foi procurar a dona Laura, a mãe do Lísias, né, a sua confidente, e ela foi explicando para ele algumas coisas e deixou em reflexão o André Luiz no capítulo anterior, e ele agora estava tentando entender o que significava, né, a questão da fraternidade humana. Então, agora a gente vai para quem semeia, colherá. Vai continuar o André Luiz fazendo seus estudos, apontamentos, aprendendo um pouco mais, se preparando para a experiência que ele terá que enfrentar.
e preste muita atenção nos próximos 10 capítulos, nos próximos 8, porque a verdadeira jornada do André Luiz, a compreensão dele, vai ser daqui a alguns capítulos. Mas todo esse resumo que está tendo aqui, todas essas lições que ele está nos ensinando, uma coisa que é para mostrar a todos vocês, façam da vida aqui, no nosso plano material, procurem ser pessoas compreensivas, não vamos guardar mágoa de ninguém, vamos fazer o melhor que possamos fazer aqui, porque quando chegarmos no plano espiritual, nós teremos algumas contas para acertar. Então, vocês vão ver nesse capítulo que já vai aparecer para o nosso personagem, para o nosso André Luiz, já vai aparecer uma conta que ele deixou para trás que nem lembrava mais disso. Vamos certo? lá? Vamos Quem lá. semeia, colherá? Quem semeia, nós semeamos, nós colheremos. Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Nesse momento, o André Luiz, ele iria fazer a primeira visita dele ao departamento feminino. Seria a primeira vez que ele faria essa visita. É, porque o André Luiz estava trabalhando nas câmaras de retificação, De tá? retificação. Então, ele tinha que conhecer todas as alas, né? Todos os departamentos. Ele foi na masculina, agora ele estava indo na feminina. Na feminina. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quer dizer que quando ele ingressar lá, ele falou com a Narcisa e ela falou, vamos lá, vou te apresentar. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Vai vir uma tarefa para ele. Vê que interessante, né? Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é porque tem uma tarefa ali. Temos uma... A gente precisa prestar atenção, né? uma coisa que nós plantamos, né? Agora nós vamos colher. Falei, Cada situação. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Quer dizer que ela já preparou ele, ela já falou uma coisa que ele não pensou na hora, mas as sugestões divinas iriam vir aqui agora. Então, quando ele fala assim, que nossos pensamentos visem a prática do bem, né? Quando a gente está com o pensamento no bem, você é guiado para aquilo que a gente precisa, entendeu? A gente é atraído ali, porque é a direção que a gente tem que ir. Interessante isso. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia é outra trabalhadora, né? Prestigiosa, cooperadora naquele setor de serviço. Quer dizer que a Nemésia ficava justamente nessa ala, né? Para atender as pessoas que lá estavam internadas. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes. Acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. Quer dizer que a Nemésia, tendo sido apresentado o André Luiz a ela, falou que ele iria encontrar ali o que encontrava na ala masculina que ele havia visitado. Era quase igual. Que eram aqueles que viveram da ilusão, né? Viveram da ilusão, resgatados, dos bens materiais, né? E aí acharam que chegavam no mundo espiritual, a gente já viu num outro capítulo, chegando no mundo espiritual, eles iriam ter tudo aquilo que eles conquistaram de riquezas materiais. Aí eles viram que era diferente, né? Então caíram em um desespero aí muito grande. Então viveram de ilusão, então estavam colhendo o retrato daquilo que eles plantaram, né? Resgatados do umbral, né?
Eles estavam nesse tratamento, então cada qual com o seu problema a ser resolvido. E fazendo um gesto significativo à companheira, acentuou: Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Então, encarregou que a própria Narcisa levasse o André Luiz a visitar aqueles leitos, a visitar aquelas irmãs que lá estavam internadas. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quer dizer, que ele olhava para todas aquelas pessoas internadas, cada qual com aqueles problemas, aquele sofrimento, né, que é onde elas estavam ainda em situação de resgate recente, mas uma delas chamou a atenção dele. É porque ele reconheceu alguém lá, né? Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante em cujos lábios pairava um ricto misto de ironia e resignação. Esse ricto ficava com a boca aberta, aquele sorriso que não saía para fora, né? Aquele sorriso resignada, né? Conformada, né? Ela tinha esse misto, mas os lábios dela demonstravam isso, mas ela mal se mexia. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, que em poucos instantes localizei-a no passado. André Luiz, vendo aquela mulher, ele pensando por que ele foi atraído, e aí, de repente, ele se lembrou que no passado ele teve uma passagem com ela. Reviveu uma memória com ela. Uma memória. Era Elisa. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Quando ele era muito novinho, essa Elisa apareceu na casa dele, né, como serva. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter qualquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga da minha mãe, a dona Laura, que aceitou as recomendações trazidas. Quer dizer que ela foi apresentada por uma amiga da dona Laura, dando recomendações dessa moça chamada Elisa, dizendo que ela seria uma boa trabalhadora, era uma menina jovem e gostava muito de trabalhar. E então a dona Laura aceitou, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva. Ei, rapaz, né? André Luiz era novinho, ela era novinha. Então começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, né? Intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Quer dizer que o André Luiz estava abusando daquela como patrão, né? Dono da casa, né? E ela, a Elisa, a condição de servidora, né? Então aceitava as conversas entre eles. Elisa pareceu-me bastante leviana. Era jovem, né? E, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade. Quer dizer que a Elisa também era meio assim, né? Meio... Não sei, vocês. Vamos lá. Será que não?
Olha, certas aventuras da sua mocidade. Também tinha um jeito meio estranho, Um né? jeito meio estranho, né? Agravando com isso a reflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade entre eles, né, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a acerba generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Quer dizer, a dona Laura, a mãe do André Luiz, chamou ele a atenção, né? Dizendo que uma coisa era a moça que trabalhava ali e outra coisa ele ter uma intimidade com ela, né? Que precisava respeitar aquela moça que estava dentro da casa ali fazendo os serviços, né? Então, dona Laura chamou o André Luiz à razão, né? Mas eu acho que não adiantou, né, Moisés? Não adiantou, porque o cara jovem aí, sei lá. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Ou seja, Ele não teve um aguentou. envolvimento sexual com ela, né? Com essa moça. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde, a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Provavelmente, a dona Laura, percebendo como estava, acabou, aqui não diz, mas acabou dando as contas para ela, né? Não, acho que não deu não, mas Eu acho que sim. Não deu não. Ela simplesmente, ela abandonou, né, com angústia moral, a casa. Então ela foi embora e não disse nada. Simplesmente pediu para ir embora e não quis mais, não explicou nada, o motivo, nada. Simplesmente foi embora. Foi embora de forma estranha. É o que ele mais ou menos diz aqui, tá? Eu acho que teve alguma coisa, mas não sei, tudo bem. vamos ver. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Você veja que o André Luiz, Moisés, ele esqueceu desse episódio, dessa relação que teve com essa pessoa, né? Mas a vida está fazendo eles se reencontrarem de novo. Por isso que no começo do capítulo diz assim: quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda uma tarefa. Então, se o André Luiz estava indo para as câmaras de retificação e encontrou com a Elisa, porque alguma tarefa ele vai ter que fazer aí com ela, né? Por isso que uma reconciliação. Então, a vida também faz os reencontros no plano espiritual. Muito interessante isso. Por onde vivera a miséria criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimento, de onde vinha? Naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. O Silveira era aquele que comprava alguma coisa do pai do André Luiz, ele colocava notas promissórias, teve problema financeiro. E quando ele veio e pediu para o pai do André Luiz prorrogar um pouco, e a dona Laura até intercedeu por ele, né? Para tentar ver, mas o pai do André Luiz era rígido, e o André Luiz também, naquele caso Silveira, ele também falou, não, mas tem que pagar, né? E aí ele foi à falência, né? Teve que vender tudo. Depois ele reencontrou o Silveira lá na caravana vindo do umbral dos samaritanos, né? Era um dos samaritanos. O Silveira abraçou o André. André Luiz, você aqui e tal. Ele reencontrou ali, também ajustou um problema do passado. Ajustou um problema do passado, que não deixou dívida nenhuma para o André Luiz, né? Perto de que a dívida agora era inteiramente minha. Quer dizer que a dívida agora, a vinda da casa dos pais do André Luiz, era dele, né? Foi ele que fez alguma coisa que ele tinha essa dívida com a Elisa. Cheguei a tremer, envergonhado
da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Bom, quando ele tem um problema, ou ele vai na Narcisa, ou ele vai na Dona Laura, mãe do Lísias, né? Então, ele estava aqui, começou a ficar angustiado, né? Porque queria pedir perdão das faltas cometidas, não sabia se podia fazer. Então, ele vai e vai conversar com a irmã Narcisa, né? Ele se abriu com a Narcisa, né? Foi lá conversar com a Narcisa. Dizendo o que tinha acontecido, né? Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias e, possivelmente, outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral de experiência própria. Olha que interessante aí. Quer dizer, a Narcisa, só para a gente recordar, né? Ela estava fazendo um estágio de 10 anos, trabalhando nas câmaras de retificação, porque ela precisaria educar os seus sentimentos para poder depois reencontrar com seres amados. Então, ela sabe muito bem o que o André Luiz está vivendo, porque ela também viveu isso, né? Ela também viveu uma experiência similar a isso, né? Então, ela falava para o André Luiz que ele não precisava se sentir constrangido, ficar falando, porque ela entendia muito bem o que ele estava passando, né? Então, ela acolheu ali para não trazer constrangimento para ele, né? Dizendo que não era só ele, que ela também atravessou esses momentos, né? Então, deixou o André Luiz mais à vontade. O estágio humano, material, né? Deixou ele mais à vontade. Agora, escuta essa. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora essa irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Nosso Pai não deixa nada passar sem que seja corrigido, né? Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Então, o que ele fala aqui, quando ele fala aqui, né, permitiu que ele reencontrasse a irmã, nessa parte aí, Deus acaba sempre, quando a gente está preparado para fazer o trabalho da reconciliação, né, o trabalho desse resgate aí, a vida vai desenhando para que a gente possa cumprir essa tarefa, né? Então, como ela fala aqui, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Por isso que o capítulo chama quem semeia, colherá, né? Então, teve uma semeadura, agora vem a colheita. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E sejam bem-vindos aqueles que reconhecem o seu erro, que lá no plano espiritual não adianta a gente tentar negar alguma coisa, não. É a hora da gente pagar por aquilo que a gente plantou. Corrigir, né? Lei de causa e efeito, né? Livre-arbítrio. E, percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos. Mas não se dê a conhecer por enquanto.
Olha os conselhos dela, né? Pediu para que ele não dissesse para Elisa quem ele era, Ele é. porque ela não o reconheceu, né? Por enquanto ainda não. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa. Eu estava com perturbação mental, né? Temporariamente. Temporariamente. Quase a cegueira quase completa, mas temporariamente, né? Então, o que a Narcisa Logo, fala para logo. ele ali é para você gerar benefícios a ela agora, né? Como acontece com a lei da reencarnação, né? A gente vem com o esquecimento do passado para se reencontrar com aqueles desafetos, para que a gente possa se reconciliar. Então, aqui também, né? Ela está encontrando com essa pessoa que é a Elisa, com o qual ele fez algum mal a ela, né? Ou reciprocamente. Só que a condição dela hoje não está permitindo identificá-lo, nem reconhecer essa situação. Mas o André Luiz a reconheceu e a Narcisa está pedindo para ele aproveitar essa grande oportunidade que Deus estava lhe dando para ele beneficiá-la com êxito, né? Para que o bem possa cobrir uma multidão de pecados, dizia o apóstolo Paulo. Vamos lá, Moisés? Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. É onde as mulheres de ninguém é onde elas se encontram, né? Porque o que diz aqui é que ela fracassou na maternidade, na sua missão, né? E provavelmente ela deve ter sido uma moça que andou com outros homens também, se prostituiu, né? Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando, de boa vontade, outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu, muito resignada, e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? Aí disse André: as experiências dolorosas ensinam sempre. Objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias, e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Quem é esse abastado comerciante? É o pai do André Luiz. É a casa do André Luiz, né? A casa do André Luiz. Foi lá. Então. Hoje ela já tem consciência disso, dessa sua derrocada moral, né? E está assumindo a responsabilidade. Ela já tem consciência disso, tá? Ela própria assume uma responsabilidade também. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Ou seja, ela própria, ela se entregou a isso, né? Eles conversaram, e acabou dando no que deu, né? Conheci de perto o prazer, o luxo,
o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesmo, a sífilis, O hospital, o hospital, o abandono de o todos. abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Quer dizer, ela acabou se entregando ao luxo, à prostituição. Mas onde foi o gatilho? Gatilho foi no lado do André No Luiz. lado do André Luiz. No O lado do gatilho André foi Luiz. aquela relação que ela teve com o André Luiz. A partir dali, ela se sentiu uma pessoa impura, talvez, né? E aí ela passou a viver de luxo, de prazer, seguiu uma vida sem Mas logo, sempre se preocupar com as consequências daqueles atos que ela tinha, né? Por isso Através que não disso- foi uma boa mãe, nem uma boa esposa, né? através disso, ela pegou essas doenças que existem, né? Principalmente a sífilis, né? Então não deu jeito. Errei muito tempo em desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, o arrependimento, né? Perguntei, e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia, então, pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Foi corajoso o André Luiz, hein, de fazer essas perguntas. Ela sorriu tristemente e respondeu, no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Olha que essa frase aqui é forte. Para odiá-lo, tem que odiar a mim mesmo. Por quê? Porque não só foi ele que errou, ela também errou. Amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, né? Então, ela passava a Ela ter um ódio reconhecendo. por ele, mas ela não se colocava na condição que ela também estava na relação. Então, a Nemésia chamou ela à reflexão sobre isso, né? Não devo, pois, recriminar ninguém. Sim, Ela não recriminava ele. Perdoou. Perdoou. tá no caminho, né? Perdoou. Tá no caminho. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ó, nesse momento aí que foi o perigo, porque o André Luiz estava quase para dizer que era ele, Mas não disse mas nada. ele lembrou que Narcisa, ele estava quase caindo, né? Porque ela já estava dizendo que não tinha mais nenhuma mágoa, nenhum ódio dele, e ele estava de frente para ela. E ele estava querendo ali já pedir perdão, se desculpar, ele já estava entrando aqui, ó. Caiu lágrimas, né? Porque ele começou a sentir o mal que ele tinha feito, né? Mas veja como a irmã Narcisa é inteligente. Vamos lá. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz, disse Elisa, ingenuamente, parece a dele. Você vê? Então, o que parece a dele, você vê? Parece a Quer dele. dizer que ele também se chama André, mas ela não o associou Não. que era ele, né? Não sabia porque ela não estava conseguiu chegando, associar, ela ainda né? não tinha visão. Por quê? Porque essa reparação entre eles não vai acontecer agora, ainda vai demorar um pouquinho, né? Ele vai ter que ir reconduzindo ela para a recuperação,
para ela perceber que ele está transformando aquela situação num bem, ele precisa beneficiá-la. Né? Aí ela precisa também entender, porque ela tem uma visão do sexo masculino, porque essa visão para ela é que toda pessoa do sexo masculino vem para se aproveitar dela, para tirar alguma vantagem, alguma coisa. Isso ainda está na memória dela. Então, o André Luiz é esse homem que vai ter que trazê-la para a consciência de que nem todos são assim. Então, ele precisa trabalhar o amor aí, um amor respeitoso, fraterno, acolhedor, né? Não aquele amor desconcertado que eles tinham, entendeu? É isso aí. Vamos lá, Moisés. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã de coração. Conte com meu devotamento de amigo. Ele está lembrando do quê? Da fraternidade, que o Tobias falou, né? E que a dona Laura falou para ele, né? Não foi nem o Tobias, foi a dona Laura que chamou ele para essa consciência da fraternidade. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Então, ela está experimentando pela primeira vez um amor masculino sem conotação sexual. Sem querer se aproveitar dela, né? Isso. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou-me as mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Então, a Narcisa chegou na hora certa, porque ele já estava, né? Ele poderia estragar tudo nessa poderia hora, estragar né? tudo, né? Se ele Estava quase se entregando para ela. Então, ela precisava de um ambiente mais propício para que esse ódio se transformasse em amor. Então, ele ia começar agora esse trabalho, né? Mas ele precisaria ser forte para não se deixar levar pelos impulsos do coração, né? Precisava conquistar a confiança dela. Precisava conquistar a confiança dela. Bem leve, com muito amor. Com muito com amor. Muito carinho. Mostrando que nem todos são iguais, né? Que aquilo lá foi um roubo da juventude, né? Sim. Que ocasionou que ela se perdesse completamente. Exatamente isso. Por isso que eu te falei que talvez a dona Laura, a mãe dele, tivesse percebido o que estava acontecendo. Eu acho que ela não percebeu, não. Ela só chamou e a moça acho que foi embora mesmo por livre e espontânea vontade, né? Ela foi seguir outros caminhos, porque ali não ia ter futuro, né? Ela sabia disso. Então, a gente vê aí que a vida sempre dá oportunidades da reconciliação, né? Que a gente esteja atento a esse momento da reconciliação. Esse foi interessante demais, esse capítulo, né? Sim. Abençoado capítulo, porque, com certeza, quando a gente estiver se refazendo no plano espiritual, a gente vai perceber muitas coisas que a gente vai ter memória de muitas coisas que até hoje a gente pode se esquecer de tudo o que fizemos, né? Sim, e é interessante que o ódio existente, ele tem que se transformar em amor, né? Então, a vida vai sempre reconduzindo nas oportunidades de a gente transformar isso, né? Você é uma pessoa muito, muito, muito evoluída. Quem? Você, a senhora. Evoluída onde? Você é muito evoluída. Você tá... Mas alguma coisa você deixou para trás. Sim, que todos nós. Evoluída é o espírito puro. Lá no plano espiritual, você vai saber, eu vou saber, os telespectadores. Opa, chamei de telespectadores. A todos vocês que fazem parte do programa, um dia nós vamos descobrir coisas que nós fizemos e que já esquecemos. Sim. Porém, essas coisas estão na nossa memória. Elas voltam de novo ao contexto, tudo que chegar lá para que a gente possa harmonizar no amor, né? Muito interessante. E quando a gente chegar lá, a gente vai
a gente vai despertar em nós coisas que nós fizemos e estamos fazendo ainda, ou fizemos, e que já se apagam da nossa memória. Apagam no nosso pensamento, né? Da memória não apagam nunca, né? Tem o esquecimento, quando a gente reencarna, tem o esquecimento do passado, mas depois a gente retoma, né? Tudo que precisa. Bom, gente, essa é a lição de hoje. Se você quiser fazer algum comentário aí na live, faça, que a gente possa depois responder, se tiver alguma dúvida, ou senão a gente deixa para o próximo programa, que é no primeiro sábado do mês. Então, estaremos de volta em agosto. E na terça-feira, às 20 horas, se liga na história, tá? Então, não esqueçam, e semana que vem também no sábado, no outro sábado, né? Além do dia 11, vai ser no dia 18, é isso? Isso. O programa também do Livro dos Espíritos, os convidados. Então, o programa continua todo sábado, sempre às 15 horas. Tá bom, gente? E agora a gente vai ler uma ararinha para todos aqueles que assistirem o nosso programa, né? Que essa ararinha traga a paz, o conforto, o esclarecimento. Acho que eu tenho até uma aqui, Moisés, bem legal, que a gente pode ler. Deixa eu pegar aqui no instantinho, porque live é assim, né? Tudo na hora a gente vê. Vou pegar uma ararinha aqui. Ó, com livrinho desse tamanho, vou pedir reforço. Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá essa. Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. Não se deixe contaminar pelo nervosismo. O ambiente está tenso. Alguém está raivoso ou o atrapalha de alguma forma. Você sente o impulso para reclamar ou agredir, mas segure-se. O nervosismo impede o raciocínio sadio e compromete a saúde. Você passa a falar o que não devia e a fazer o que não queria. Gera arrependimento. Acalme-se, compreenda. Todos temos defeitos. Você fica a salvo da violência quando centra o pensamento em Deus. Maravilha, né? Essa mensagem sirva para todos nós, né? Que hoje todo mundo está com, vamos dizer assim, o pavio aceso, né? Todo mundo está nervoso, agitado, tudo para ontem, brigando com um, brigando com o outro, né? E a mensagem fala exatamente, né? Dessa confiança, dessa paz interior que só na busca com Deus a gente pode encontrar, né? E não se esqueçam, gente, se você precisar do nome, do seu nome, de nome de alguém para as vibrações, coloque aí que com certeza as vibrações serão feitas, tá bom? Eu não posso deixar de mandar uma ararinha para você. Pois pode. Encontre o prazer de viver. A vida tem um sentido, uma direção, um gosto. Cabe a você descobrir esse caminho. Exige busca e luta. É tarefa exclusivamente sua. A cada descobrimento, a cada vitória, surge nova sensação de engrandecimento íntimo, de alegria, de paz. O aproveitamento das horas e a atenção contínua são o seu instrumento de serviço. Não perca tempo. Aprimore-se. A luta com amor traz vitória mais rápida e completa. Bonita essa lição. Que número é? Você tirou, 162 do livro. Tá 162. Bom. Agora eu vou ver uma para você. Eu vou sortear. Você está escolhendo. Doe-se. Amigo, você traz a dor de não ser entendido ou amado, mas supere isso. Ser entendido ou amado obedece à lei própria do dar e do receber. Quanto mais você se doa em compreensão e amizade, mais as recebe de volta. Interesse-se pela vida dos outros. Pergunte como estão passando, do que precisam, como vivem e tudo mais. Ajude-os ao máximo. Interessar-se pelos outros é fazer o bem a eles e a nós. Viu? 134. 134 é sua. A 162 é minha, tá?
Gente, um abraço para vocês. Agradecemos a espiritualidade que nos conduziu aqui no programa, aos benfeitores queridos, toda a equipe dessa egrégora do programa Oficina Espírita da Família, que sempre nos ajudam, nos orientam, estão aqui conosco, né, nessa vibração de paz, de harmonia, de aprendizado, levando para cada um dos seus lares essas informações, essas bênçãos, essas energias boas de conexão com o divino, com o espiritual. Então, a gente agradece a colaboração, a participação e a compreensão de todos por a gente ter feito esse programa gravado desta vez, tá? Mas está aí para você assistir, para você estudar esse capítulo do livro e ter o seu aprendizado também, tá bom? Uma boa tarde a todos vocês e que tenham, assim, uma bênção deste programa em suas vidas. Considerações finais, Moisés? Uma boa tarde de sábado a todos vocês, a esse programa quando vocês acabarem de assistir. Vão passear hoje, porque amanhã, domingo, a previsão do tempo não é muito animadora. Mas aproveitem o sábado, que o sábado vai ser um sábado tranquilo, para que vocês possam passear e fazerem as suas coisas, tá bom? Depende, né, Moisés? Depende onde mora, né? Não, eu estou falando se morarem em Santos, né? Isso, muito bem. Se for o restante, a gente não tem... Quer dizer, geralmente as previsões do tempo, elas falham, mas não sei se vai falhar essa semana. Tá bom? Vamos aguardar. Tá bom, gente? Um beijão um abraço no coração a todos. de todos Muito vocês. Obrigado pela compreensão, pela participação, tá bom? E que possam colher bastante informação desse programa. Beijo a todos. Fiquem em paz. E com Assim Deus. seja.